E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa verdadeira obra de engenharia do nosso corpo, o sistema urinário. E olha, esquece aquela ideia de que ele serve só para, bem, você sabe. Pense nele como a mais avançada estação de tratamento que existe, trabalhando sem parar para manter seu corpo todo em equilíbrio. Olha só esse número, 60. O que será que ele significa? Parece um número qualquer, né? Mas, na verdade, ele representa uma tarefa simplesmente impressionante e que está acontecendo aí, dentro de você, agora mesmo. Pois é! 60 é o número de vezes que os seus rins filtram todo o plasma do seu sangue, a cada santo dia. É uma purificação constante, em uma escala que é difícil até de imaginar. A grande questão é como, mas como o nosso corpo consegue essa proeza dia após dia, sem falhar? Para a gente entender essa mágica, a gente precisa conhecer a equipe por trás dela. Porque o sistema urinário não é um órgão só, não. É um time super coordenado com 4 membros e cada um tem uma função vital. Então vamos lá. A jornada começa nos rins, que são as nossas usinas de filtragem. Depois, a urina que eles produzem é levada pelos ureteres até a bexiga. A bexiga é tipo um reservatório inteligente que nos dá o controle da situação. E, por fim, a uretra é o canal de saída. Parece simples, né? Mas a execução é simplesmente genial. Ok, agora vamos dar um zoom nos verdadeiros protagonistas dessa história, os rins. São eles as nossas fábricas, as usinas de força do sistema. É aqui que a mágica da purificação do sangue acontece de verdade e é onde a coisa fica complexa e fascinante. Se a gente pudesse cortar um rim ao meio para espiar lá dentro, a gente ia ver 2 áreas bem diferentes. Por fora tem o córtex renal, que é onde ficam as primeiras unidades de filtração. E por dentro, a medula renal, com as famosas pirâmides, que é onde a urina é processada e concentrada. E pode acreditar, essa divisão não está ali por acaso. Essa arquitetura é o segredo de tudo. E falando em segredos, olha esse número, 1 milhão. É mais ou menos essa quantidade de unidades de trabalho microscópicas que a gente encontra dentro de cada um dos seus rins. 1 milhão de pequenas maravilhas da engenharia. E essas unidades têm nome, são os néfrons. Pensa assim, se o rim é a fábrica inteira, o néfron é cada linha de montagem individual, trabalhando ali, sem parar. Para entender o rim, a gente tem que entender o néfron, não tem escapatória. Então, o que é exatamente um néfron? De forma bem direta, é a unidade que faz o trabalho sujo. É a peça fundamental, a estrutura microscópica onde o sangue é filtrado de verdade e a urina que a gente conhece é formada, num processo com várias etapas. Basicamente, todo néfron tem 2 partes principais. A primeira é o corpúsculo renal, que funciona como o filtro inicial, sabe? Ele usa alta pressão para tirar a água e outras coisinhas pequenas do sangue. Depois que esse líquido é filtrado, ele cai no túbulo renal, que é essa linha de montagem super longa que vai fazer o ajuste fino do que fica e do que sai. E aqui, a coisa fica muito interessante. O jeito que o sangue passa pelo néfron é totalmente único no corpo. Olha só, o sangue chega por uma arteríola, entra nos capilares do glomérulo para ser filtrado e, pasme, ele sai por outra arteríola, não por uma veiazinha como seria o normal. E só então, essa segunda arteríola vira uma nova rede de capilares que envolve o túbulo. Mas por que essa complicação toda? A resposta é simplesmente genial e mostra como a forma é perfeita para a função. Aquela primeira rede de capilares, os glomerulares, tem uma pressão altíssima. Para quê? Para empurrar, para forçar o líquido para fora do sangue. Já a segunda rede, os capilares peritubulares, tem uma pressão bem baixinha, perfeita para fazer o contrário, sugar de volta a água e tudo de útil que o corpo quer recuperar. 2 redes, 2 pressões, 2 funções opostas. É ou não incrível? E o resultado dessa filtração sob alta pressão é esse número aqui, 180 litros. Seus rins filtram 180 litros de líquido do sangue por dia. Para você ter uma ideia, isso é o mesmo aqui 90 daquelas garrafas grandes de refrigerante. É muita coisa. Mas claro, a gente não passa o dia inteiro fazendo xixi. Na verdade, a gente elimina, em média, algo em torno de 1,8 litro por dia. Então, a pergunta que não quer calar é, se a gente filtra 180 litros, mas só elimina um pouquinho menos de 2, para onde é que vai todo o resto? Onde foram parar os outros 99%? A resposta, claro, está na segunda parte da jornada do néfron. Na verdade, a formação da urina tem 3 passos. O primeiro a gente já viu, é a filtração. Aquele mundaréu de líquido é recuperado no segundo passo, a reabsorção tubular,
que é um processo mega seletivo. E como se não bastasse, para ter certeza que o lixo vai para o lixo mesmo, ainda tem um terceiro passo, a secreção tubular, que joga ativamente mais algumas coisas para fora do sangue. E quando a gente fala em recuperação, a escala é de cair o queixo. Dá uma olhada nesses números. O corpo pega de volta 99% da água filtrada. Pega de volta 99,5% do sódio. E o mais importante, ele recupera 100% da glicose. Não desperdiça nada. Ao mesmo tempo, ele deixa ir embora metade da ureia, que é um resíduo metabólico. Fica muito claro que o corpo é um reciclador extremamente inteligente. Sabe exatamente o que guardar e o que jogar fora. Muito bem. Depois de todo esse processo, a urina está pronta, com a composição final certinha. Agora, ela só precisa começar sua jornada final para sair do corpo. Esse caminho começa nos ureteres, que são uns tubos musculares que vão empurrando a urina para baixo com contrações, até chegar na bexiga. A bexiga é aquele reservatório elástico que nos dá o poder de decidir a hora certa de esvaziar. E por último, a uretra leva a urina para fora, completando todo o ciclo. Então, a grande mensagem é essa. O sistema urinário faz muito, mas muito mais do que só tirar o lixo para fora. Ao decidir o que fica e o que sai, ele é o grande maestro do equilíbrio do corpo. Ele regula o volume do seu sangue, a sua pressão arterial, o pH, basicamente toda a química fina que mantém você vivo e funcionando bem. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Seus rins são essas máquinas silenciosas, super eficientes, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te manter saudável. Eles são absolutamente vitais. Então, a pergunta que fica no ar é: como você está cuidando deles? Pensa nisso. Valeu por acompanhar a gente e até a próxima.